Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para o nosso café. Chega deixando o seu like, comentando, compartilhando. Nesse dia de hoje, que é um dia importante para a nossa história, porque hoje é o dia da passagem, né, que vamos fazer de Roberto Dinamite, dessa vida para a vida eterna. Acredite você no seu Deus. Mas hoje será o enterro de Carlos Roberto de Oliveira, o nosso maior ídolo Roberto Dinamite, que está sendo velado em São Januário desde ontem, com muitas homenagens. Vou falar sobre esse tema aqui também e falar sobre o tema que está na sua thumb, que você viu, sobre Luca Orediano, que é uma preocupação muito grande do torcedor para saber o que está acontecendo, que esse jogador ainda não assinou, o Vasco não anunciou e tal. Eu vou explicar isso e muito mais agora aqui no nosso vídeo. Mas antes, deixa eu falar sobre Roberto Dinamite. Daqui a pouco estou indo para lá, para São Januário. Aliás, ontem muitas homenagens foram feitas, muitos ex-jogadores estiveram lá. Alguns que nem jogaram com Roberto, nem contra, nem com. Torcedores que não são torcedores do Vasco, porque o Roberto transcendia o Vasco da Gama. Ontem, quando eu disse no café, e repito, com o Roberto vai um pedaço enorme da nossa história. Mas o legado fica. Roberto Dinamite será eterno. E reforço a ideia que o Zé Colmeia teve aqui no vídeo que nós fizemos no último domingo, assim que a gente soube da morte do Roberto Dinamite. Ele falou que o Vasco faça mais uma homenagem a ele e que na camisa 10 não aposente, mas escreva o nome de Roberto Dinamite em todas as camisas das categorias de base ao profissional. Acho linda essa homenagem. Outras estão sendo pensadas também, o próprio presidente Jorge Salgado disse isso ontem, em várias entrevistas que ele concedeu lá em São Januário. Aliás, um parabéns especial à diretoria do Vasco, que em vida conseguiu homenagear Roberto Dinamite com a estátua. O velório, inclusive, está ali em torno da estátua do ídolo Roberto Dinamite, o cara que é o maior artilheiro de São Januário, o maior artilheiro do Campeonato Estadual, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro. Que vá em paz, meu amigo, meu irmão. Hoje irei lá dar um abraço na família, no Rodrigo, na Roberta, com quem eu tinha mais contato, os 2 filhos, e prestarei minha homenagem a Roberto Dinamite. Bom, certeza que o Roberto, de onde estiver, vai estar torcendo muito pelo Vasco da Gama, vai se encontrar com grandes craques que jogaram no e contra o Vasco, e a gente tem que daqui seguir, né? Aliás, sexta-feira o time já segue para Flórida, para Fort Lauderdale, e há a expectativa de que elenco segue para os Estados Unidos e que elenco fica aqui no Brasil, porque sábado o time já estreia no Campeonato Estadual. Já faço até uma observação para você, torcedor, que está acostumado aqui no nosso canal, teremos as transmissões dos jogos, mas em virtude de eu estar nos Estados Unidos, eu não terei como transmitir os 3 primeiros jogos. Madureira, Audax e Botafogo. Aliás, Botafogo, isso. E o quarto também, que é o jogo com... Aliás, acho que os 5. O quarto, que é a Portuguesa, porque eu ficarei nos Estados Unidos até o dia 29, quando eu volto. Então talvez os 4 ou 5 primeiros jogos eu não faça a narração aqui, tá? Se tiver condições técnicas de fazer, mas acho pouco provável de lá, não me comprometo com isso. O que eu comprometo com você, torcedor, é fazer todo o investimento possível para fazer a transmissão de Vasco e River Plate, lá direto de Orlando, onde estarei com a minha família. Vocês possam entender um pouquinho, essa viagem já estava programada com antecedência, para poder descansar um pouquinho, vem de uma temporada cansativa com Copa do Mundo, enfim, mas já que o Vasco estará lá, darei a cobertura necessária à estada do Vasco e a ida ao estádio do Orlando City. E nessa viagem, há a expectativa de que hoje, ou até amanhã no máximo, a documentação do Vélez seja enviada e aí sim sacramentada a negociação envolvendo o Luca Orediano. Falei com uma pessoa do Vasco, hoje é domingo. Mandei uma mensagem logo cedo pela manhã e perguntando, teve alguma coisa em relação ao exame médico? Porque começou a surgir esse boato na rede social, porque ele fez a avaliação e a informação que eu tinha quando fui ao Vasco na sexta-feira, por conta da apresentação do Lucas Piton, era que não tinha nada em relação ao exame médico. O que tinha era em relação à documentação do Vélez. E a pessoa me disse exatamente a mesma coisa, a mesma informação. Olha, a questão está entre os 2 clubes, o que deve ser resolvido e a gente conta com ele para a viagem. Foi o que foi dito para mim por essa pessoa importante do Vasco. E aí
Ontem, inclusive, o próprio Vene Casagrande confirmou essa informação, a mesma que eu tenho. Não há nenhum problema de exame médico, está só esperando a documentação ser finalizada para ele ser anunciado. Uma outra informação importante de ontem, o Luca Orediano, torcedor, vai ser jogador do Vasco, tá? Fique tranquilo, o Vasco está comprando 80% dos direitos econômicos por 6 milhões de dólares. Jogador de 22 anos, um ponta, né? Um meio atacante, aquele atacante lado de campo. Outro jogador que está chegando hoje ao Rio de Janeiro, e o Vasco também está comprando 80%, só que por um valor bem menor, claro, é um volante, 28 anos, 2 milhões e meio de dólares, o equivalente a 13 milhões de reais aproximadamente, é o volante Jair, que vem do Atlético Mineiro. Né? O Jair fica com 5% e o Atlético com 15% de uma futura operação. O jogador vem para assinar contrato com o Vasco, vai ser titular absoluto. A gente começa a fazer um desenho bem interessante desse time do Vasco. Precisa de um goleiro. Fiz aqui inúmeros apelos porque o Vasco fosse atrás do Agustin Rossi, não foi, o Flamengo fechou com ele um pré-contrato, baita de um goleiro. Reforço aqui que o Vasco tem que ir atrás de um goleiro desse tamanho. Sérgio Rocher, goleiro do Nacional do Uruguai, é o outro que pode ser contratado, mas o Vasco, eu não sei se não quer queimar a vaga de goleiro com o estrangeiro, tem lá o Thiago Rodrigues, mas acho que o torcedor quer um goleiro de mais peso para a Série A. Então falta um goleiro, Pumita Rodrigues, Robson Bambu, que já foi anunciado, Léo Pelé e Lucas Piton, mas pode vir mais um zagueiro, aí o Robson ou o Léo, um deles ficar na reserva, ou se montar um esquema com 3 zagueiros, mas partindo do pressuposto 4-4-2, Jair, o primeiro volante, Marlon Gomes quando voltar da seleção brasileira e um meia. Hoje é o Nenê. Amanhã pode ser um estrangeiro, Franco Fagundes, Reynoso, enfim, vários que o Vasco está de olho no mercado internacional. Lembrando que para a zaga as negociações com Alex Duarte e o Manel Capácio não terminaram. O Vasco continua no mercado de olho nesses atletas. Aliás, hoje vamos fazer uma live a partir das 7h30 da noite, falando um pouco desse dia de hoje, enfim, um dia de homenagem ao Roberto Dinamite e também do mercado vascaíno. E, aliás, hoje eu tinha programado um podcast, vocês nem sabiam, mas eu já vou antecipar para vocês. Um menino que é um sucesso no TikTok, um vascaíno chamado Renato Vicente. Garotada se amarra nele, torcedor do Vasco, que não viu grandes conquistas, mas é um apaixonado pelo Vasco. Estará com a gente quinta-feira no nosso podcast, para abrir a temporada 2023. E aí na frente, Orediano, Pedro Raul e Figueiredo. Figueiredo está fazendo a função lá atrás. Acho que o Figueiredo vai jogar mais recuado. Então o meio-campo seria Jair, Figueiredo e Marlon Gomes. E um meia, Orediano e Pedro Raul. Esse seria o time para o Vasco para a temporada 2023. Gosta? Qual é a tua opinião? Falta quem para chegar aí? Quem é esse camisa 10? Por enquanto, Nenê, Alex Teixeira, que também esteve no velório do Roberto Dinamite, seria esse cara? Enfim, opina aqui, deixa a tua opinião e vamos juntos. Obrigado pelo carinho, gente. E até mais tarde, tá? Mais tarde eu vou fazer um short contando um pouquinho do que vi lá nessa última homenagem que vou fazer ao Roberto Dinamite. E mais tarde, aí sim, 7h30 da noite, a gente faz uma live aqui especial falando do dia de hoje. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais tarde.